Olá, boa noite. Começando aqui mais uma live, aguardando todo mundo chegar para a gente falar sobre a procrastinação. Olá, Gabi, tudo bem? Um beijo para você. Hoje todo mundo tem que ficar atento, né? Porque falar sobre procrastinar, uma coisa assim, que muitas pessoas têm e nem sabem. Olá, Célio, você chegou hoje, conseguiu! Dá um tchauzinho pra mim! Algumas pessoas já têm esse tipo de comportamento e nem sabem que é uma condição. Oi, Liliane! Beijo, cunhada. Obrigada por ter trazido meus bebês. Estou muito feliz, tá? Deus abençoe. Pois é, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a procrastinação. Muitas pessoas têm esse tipo de comportamento, mas nem sempre sabem o que é essa questão de deixar para depois e vai sempre postergando, né, as atividades, as responsabilidades, e isso traz um prejuízo tanto no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, porque hoje aqui nós vamos ter tantos alunos quanto professores que vão entrar, vão participar aqui com a gente e vai conhecer um pouquinho sobre essa condição. Nós vamos dar algumas dicas, eu e a professora Raquel, uma grande amiga minha, que nós estudamos juntos há um tempinho, não muito tempo, mas um tempinho atrás, e ela segue na educação, dando aulas, fez a pós em neurociência e também conhece um pouquinho sobre essa questão do cérebro, que isso é uma condição cerebral, é muito interessante, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, se quiser já colocar, já fazer suas perguntas, fiquem à vontade. A gente vai tentar responder na medida que for aí aparecendo. E é um tema, assim, que basicamente atrapalha bastante aí a vida de algumas pessoas. Sempre deixar para depois uma coisa que pode ser feita tem aquele ditado popular, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, e está relacionado a este tipo de comportamento, tá bom? Então é isso, vamos aguardar aí a Raquel entrar, nós marcamos para as 8 horas. Samu tá aqui do meu ladinho, prestigiando, é uma honra ter o meu caçula aqui do meu lado, ouvindo, né? Aprendendo, né? Isso é uma questão já genética. Todo mundo é curioso, quer aprender. A Bibi tá lá no quarto, entrou, já tá aqui curtindo também. E é sempre bom a gente aprender algo diferente, algo a mais para acrescentar, né, no nosso dia a dia. A Raquel tá entrando aqui. Eu vou colocá-la aqui, vamos ver. Vamos ver, né, Raquel, se eu consigo colocar. Hoje você me colocou aí numa linha um pouquinho mais complicada. E conseguiu, mas tá torta! Peraí. Boa noite, Raquel! Tudo bem? Tudo, e você? Bem, ó, hoje vai ser, ó, eu vim até a caráter, ó. Ah, pois é, né? Eu nem consegui me preparar. Meu dia hoje foi super corrido. Fui atender de manhã, fui preparar a live de hoje, fui buscar os netos que chegaram de São Paulo. Eu tô numa alegria assim imensa, né? Então, foi bem corrido hoje, nem consegui ir atrás de nada. Gina, eu tô cheia de glitter ainda de manhã da escola ainda. Tomei banho e não consegui tirar tudo. Falei, não, vamos pôr de novo. Bom que a gente já entra no clima aí, terminando a live, a gente samba um pouquinho, vai buscar algum bloco, né? Opa, você embora, meu povo. Só que não. O bloco aqui em casa vai ser na cama. Eu vou sambar na minha cama. Aqui também, aqui eu vou curtir com os meus pequenos, vamos lá. Então, Raquel, vamos lá, você que comanda aí, você que manda na live, eu tô aqui só fiz a chamada. Gente, é o seguinte, ó, eu tô um pouco ruim, né? Eu tô com a garganta bem infeccionada essa semana. Quase não tô conseguindo falar. Mas é assim,
Primeira coisa que eu queria perguntar, né, é a definição. Porque muita gente durante a semana me perguntou, eu não sei nem o que significa a palavra procrastinar. Como é que você está me perguntando se eu procrastino ou não? Então a gente podia começar com a definição, né? O que é procrastinar, né? O que isso significa? Pois é. Tem aquele famoso ditado popular, né, que a gente fala, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Então, isso tem tudo a ver com a questão de procrastinar, né? O problema é que quando isso passa a ser um hábito, acaba prejudicando toda a rotina da vida da pessoa, né? Então, assim, muitas pessoas acreditam que procrastinação seja fruto da preguiça, né? Mas, na verdade, não é só uma questão, às vezes, de preguiça. Tem sempre algo a mais, né? Hoje também eu fiz um roteirinho para a gente seguir aqui, né? Porque senão a gente se perde. Se empolga. Bom, se aquelas pessoas, alunos ou até mesmo os adultos deixam para fazer as coisas sempre na última hora, então, na verdade, o que está acontecendo? Ele está procrastinando, deixando para depois. Então, procrastinar é adiar, é a demora, é o atraso em realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. E ela, assim, isso atrapalha o seu dia a dia, né? Então, o ato de você deixar para depois prejudica porque acaba acumulando muitas coisas que não poderia ficar daquele jeito, né? E aí, Então, por quando chega exemplo, a data... Desculpa, aí quando você não chega a deu data conta. de entregar, você não deu conta e você acha que o dia tinha que ter mais de que 24 horas, né? Pois é. Vamos dar um exemplo, então, dos meninos aí na escola, né? Então, geralmente, o aluno, o professor tem toda uma programação, todo um planejamento, e ele põe lá as datas que devem ser entregues os trabalhos, né? Ou o estudo da prova. Vamos falar da prova que eu acho que é melhor. Então, assim, a prova vai ser nessa terça-feira, né? Vamos dizer que essa semana não tem o carnaval. Então, hoje é sexta-feira, o professor passou há 2 semanas atrás o cronograma de provas e ele vem deixando para depois. E o professor está dando conteúdo, o professor está explicando e ele está deixando para estudar depois. Quando chega na sexta-feira, o que ele pensa? Nossa, eu tenho que estudar para a prova na terça. Ah, mas hoje é sexta. Eu estudo no sábado. Aí no Isso. sábado, né? Vai ter um aniversário de fulano, vai ter uma baladinha. Vai ter o Beleza. bloquinho, vai ter o bloquinho de carnaval. Pois é, eu vou deixando. Quando chega na segunda-feira, que ele fala, não, hoje eu vou estudar. Na segunda-feira à noite, a prova é na terça de manhã. Então, olha só, isso é um exemplo de você procrastinar. Você vai deixando sempre para a última hora. Para a última hora, né? E aí, eu acho que isso vira um ciclo vicioso, né? Então, quais são os motivos, Cláudia, que às vezes nos deixam, faz com que isso torne, de fato, um vício e vire um hábito, né? Por que a procrastinação vira um hábito? Pois é, a gente não pode permitir. Às vezes a gente deixar uma coisa para depois, porque apareceu uma com mais urgência, é normal. Mas se isso acabar virando um hábito, não pode. Então vamos lá. Quais os motivos que levam? Então, por exemplo, uma tarefa, né, com um prazo mais longo para ser cumprido, obrigações que exigem uma responsabilidade muito grande da pessoa a ser realizada. Então, ficamos aguardando o momento ideal para realizar, para fazer, cumprir aquela tarefa. Então, não é só uma questão de preguiça, é uma questão também que junta essas duas condições, né? De você sempre procurar deixar para depois. E quando você está na zona de conforto, né? Esse é um momento também, né? Que você acaba deixando de executar determinada atividade. Eu acho que essa questão que você falou é muito interessante sobre a questão da responsabilidade. Quando a gente tem medo, a gente tem que assumir alguma responsabilidade, esse medo deixa a gente que, não, para depois, não vou conseguir, não consigo. E a gente tem a falsa sensação que se adiando a gente vai conseguir fazer e não consegue fazer do mesmo jeito.
né? Pois é, você me tirou da zona de conforto. Verdade. Você me tirou. Então, assim, eu sou um exemplo. Porque eu sempre falava, o Célio sempre cobrava de mim. O Célio tá aqui hoje assistindo a gente, olha que delícia. Que delícia. Então, ele sempre cobrava, vamos fazer vídeo, vamos colocar alguns vídeos rápidos, falando sobre alguns... Não, eu vou fazer. Não, eu vou fazer. E esses vídeos que não saem. E, de repente, nos encontramos o ano passado, Sim. né? E acabou aí, ai, Cláudia, eu falei, nossa, mas que eu queria tanto fazer um vídeo, vamos. E acabamos concretizando. Então, olha só, eu saí da minha zona de conforto. Você me tirou, você me fez ir atrás, né? E começar a desenvolver um trabalho. Está sendo muito prazeroso, é muito bacana. Mas a questão da responsabilidade é uma questão muito importante. Realmente, se eu tenho uma atividade que cobra muito de mim e eu ainda não tenho aquela confiança, realmente eu vou deixando para depois. Não, depois eu faço e vou adiando. E com isso, nunca acontece. Ô, Cláudia, eu acho interessante que também a gente procrastina dependendo de quem é a pessoa que solicitou pra gente uma tarefa. Um exemplo clássico que a gente vê na escola. Se você tem um professor que ele é mais rígido, você sabe que ele não aceita trabalho fora da data, e é um trabalho importante, você corre igual um louco e você já deixa ele pronto até antes do prazo, se for o caso. Agora, se você tem um professor que é mais flexível, né, o famoso bonzinho, e aí você fala assim, ah, não, se eu não entregar a tempo, ela vai deixar uma próxima data e eu entrego depois. Então, vale muito também essa questão da cobrança, né? Ó, quem te cobra, dependendo de quem cobrar você não vai procrastinar, né? Sim, aí não pode. Por exemplo, se a minha coordenadora me pede, se ela me pede uma documentação que eu tenho um prazo para entregar, eu não posso. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter um planejamento, porque eu não tenho só aquilo, eu tenho outras atividades. Então, preciso ali não deixar para depois. Eu não tenho como, senão perco o emprego, né? É isso mesmo. Que é a próxima pergunta que eu recebi aqui, ó. Quais os impactos da procrastinação na sua vida? Como que isso atrapalha no nosso dia a dia? Pois é, se a gente tem a questão da responsabilidade, né? Vamos falar assim. Se eu tenho um trabalho que estou numa empresa e essa empresa exige de mim uma condição, um trabalho, eu tenho uma data para entregar. Se eu não fizer isso, o que acontece? Se eu não entregar a tempo ou se eu ficar enrolando, eu perco o meu emprego. Então, isso prejudica também, não só nas questões de trabalho, mas vai também interferir um pouco nas questões psicológicas, né? Então, quer dizer, vai desenvolver aí um quadro de ansiedade, vai desenvolver aí problemas de autoestima, né? E pode aí até trazer um comportamento autodestrutivo. Nossa. Então, isso é uma questão que é muito... acontece, não é incomum, é comum. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, e isso para não virar uma bola de neve, acarretar outros problemas, né? Tem um autor, um pesquisador, David Allen. Ele é criador de um método GTD. Tem o nome em inglês, mas eu não vou falar não, porque senão eu vou errar. Na tradução do português, significa a arte de fazer acontecer. Então, ele traz para nós que a procrastinação, existem duas razões psicológicas que levam uma pessoa a procrastinar. A primeira delas diz respeito àquelas tarefas que são menos importantes. Então, por exemplo, quando o adolescente está lá estudando, ele tem a mesa dele, então ele não organiza, ele não prepara aquele ambiente para ele estudar. Então, se ele não consegue domar aquele espaço, arrumar, organizar, isso também vai trazer o quê? Distrações para ele, né? Então, o ideal é que a questão dessas pequenas tarefas, que ele se organize. A segunda diz respeito aos compromissos mais sérios, né? Que exigem um maior grau de responsabilidade, que era o que nós estávamos falando. A questão do compromisso, de algo com mais responsabilidade, muito mais elaborado. Então, quer dizer, são duas condições aí que ele traz. Uma com mais elevação, com grau de responsabilidade maior, e a outra com grau de responsabilidade menor. E deixa eu te perguntar, desculpa,
E tem também uma questão neurológica, não tem? Porque, por exemplo, assim, eu acho que a gente tem alguns gatilhos mentais que fazem com que a gente procrastine. Como assim? Por exemplo, se eu chego em casa e eu ainda tenho que fazer a janta, cuidar da bolsa do Lorenzo, eu tenho vários afazeres antes de poder ir descansar. Se eu chego em casa e eu tomo um banho, meu corpo entende que eu vou dormir. Se eu tomei um banho e coloquei pijama, gente, eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou conseguir dar conta de tudo. Então, o que eu já percebi? Que é um gatilho mental essa minha procrastinação. Então, o que eu faço? Se eu tenho que chegar em casa, fazer janta, dar banho no Lourenço, cuidar de tudo, eu só vou tomar banho na hora que eu for dormir. E aí, sabe o que eu percebi? Quando tem alguma tarefa que eu não quero fazer, então, por exemplo, eu tenho uma pilha de redações aqui, tipo umas 600 redações para corrigir. Eu já olhei para ela já olhou para mim, eu já olhei para ela. E assim, não, mas eu preciso lavar a louça. Não, mas eu preciso passar pano na casa. Não, eu tenho que arrumar a mochila do Lourenço, que amanhã a gente vai acordar cedo, a gente tem um compromisso. E aí eu percebo que eu vou adiando, sabe? E aquilo vai dando uma ansiedade, porque eu sei que eu tenho que fazer. As 600 redações vão ter que ser corrigidas, só que eu fico adiando. Então eu percebo que eu saio caçando coisinhas em casa para não fazer o que eu sei que eu vou precisar fazer, entendeu? E se eu fizer agora no feriado, que sei que eu vou fazer, eu vou sofrer bem menos do que, por exemplo, depois passar o sábado e o domingo antes da segunda-feira, do dia inteiro, os 2 dias só corrigindo e não aproveitar a minha família, né? Sim, realmente. Eu também tenho muito essa questão. Como eu não tenho horários, né? Os meus horários são bem flexíveis, então eu passo um tempo em casa e fora de casa. A maioria das noites eu estou fora de casa e durante o dia eu estou na clínica ou eu estou aqui. E me acontece isso também. Então a questão da gente trabalhar em casa é horrível. Por quê? Sempre tem uma coisa a mais para fazer. Eu tenho relatórios de aluno, eu tenho que corrigir testes que eu aplico, eu tenho os cursos que eu já me programei para fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Mas o que acontece? A louça na pia olha para mim e fala assim, vem que eu tô te esperando. Isso mesmo. Dá 11 horas, tem o almoço para fazer. Eu já comprei a panela elétrica de arroz, já para me adiantar. Então, algumas coisas a gente tenta se adaptar. Mas realmente existe sim esses gatilhos que acabam promovendo uma situação. Então, olha só, falando nessas questões fisiológicas, na semana passada nós comentamos sobre as funções executivas, né? E a questão da procrastinação, alguns estudos nos revelam que isso tem a ver com a questão das funções executivas. Porque nas funções nós temos o planejamento, a organização, o controle inibitório, né? A atenção. Então, olha só, é um conjunto de coisas. Então, se a gente parar para pensar, a questão do controle inibitório é isso. É você saber que naquele momento você não pode, por exemplo, mexer no celular, porque você tem uma atividade para fazer. E hoje em dia, o que mais atrapalha os adultos e os estudantes, infelizmente, é o celular. Ninguém consegue ficar 5 minutos no celular. Não consegue. Sempre uma coisa vai puxando a outra. Hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Facebook, o Instagram. O que mais que a gente tem? Eu sei que tem um monte, eu só fico nesse. Twitter. Então, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa que eu estou estudando na faculdade, que eu descobri para o mestrado, é que as redes sociais foram feitas para desenvolver essa ansiedade na gente. Porque, por exemplo, se uma pessoa curtiu a sua foto no seu Facebook, fica lá aparecendo lá que tem uma notificação. Só que o Facebook, ele é muito inteligente, ele quer que a gente passe muitas horas, né? Dentro dele, não quer que a gente saia. Então, o que ele faz? Ele não entrega essas notificações todas de uma vez. Ele vai entregando aos pouquinhos. E aí, a gente fica preocupada. A gente falou isso na semana passada, né? Com o crush que vai mandar mensagem, com alguém que vai mandar um e-mail, né?
Exatamente. Então, olha só, o que, né, o quanto que é prejudicial. Então, essas questões das funções executivas, elas também estão ligadas à questão da procrastinação, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho também depois sobre como evitar. Nós vamos dar algumas dicas, né? E tem tipos de Agora, procrastinadores? tem, né? Tem, né? Porque perguntaram, eu procrastino, mas não é sempre, é só às vezes. Eu falei, nossa, eu vou perguntar pra Cláudia, será que tem tipo de Pois procrastinador? a gente, infelizmente, tem alguns tipos, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem aquele hábito de sempre empurrar com a barriga, né, as suas obrigações, então fica atento aí, porque isso não é um comportamento comum, né? Agora, tem que descobrir qual é o seu tipo. Então, nós temos dois. Nós temos aquele que é o mais relaxado e aquele que é mais tenso, nervoso. Vamos ver lá quem é o tal do relaxado, né? Misericórdia, Então, eu tô com medo agora. a questão do tipo relaxado é aquele que acha que as suas obrigações elas são chatas. Então, ele não vê um impacto que pode deixar de fazer, que ele deixando de fazer as suas obrigações vai causar na vida produtiva dele, na rotina produtiva dele, né? E por isso que acaba que ele prefere substituir aquelas responsabilidades por outras tarefas mais prazerosas. Então, por exemplo, um procrastinador, até para falar é difícil a palavra, né? Parece que é Tem gente que não. cacofonia, né? Que a gente fala que estranho o Isso. som, né? Exatamente. Então, esse tipo de procrastinador é aquele o que não abre mão dos seus hobbies e nem da sua vida social. Ao mesmo tempo, ele foge de um projeto ou de uma atividade profissional. Então, ele evita o incômodo, né? A angústia, a ansiedade. Ele não quer isso, né? Então, ele não sabe lidar com dificuldades, é uma pessoa que foge das dificuldades, ele não quer saber de problema, Sim, não quer saber de ele não quer. enfrentamento. Sim. Então ele procura só aquilo que vai dar o prazer para ele, né? Agora, o tenso nervoso já é um tipo de uma relação um pouco mais diferente. Ele tem a consciência que as suas obrigações elas são importantes, porém ele se sente incapaz de conseguir realizá-las. Olha só que interessante, né? Então, o que ele faz? Ele vai deixando sempre para depois. Eu acho que, né, se você tem essa questão aí, Raquel, acho que a gente achou o seu tipo, hein? Então, ele vai deixando para amanhã com a desculpa de que amanhã ele vai estar mais tranquilo, mais descansado, mais preparado para poder resolver aquela questão, né? Mas isso então, é questão de hábito mesmo, né? Deixa eu só interromper sim. você, Por exemplo, o meu esposo falou que eu estava procrastinando para fazer algumas coisas, por exemplo, para levantar. Eu era aquela que colocava o celular assim, tem que acordar às 4. Colocava 10 para as 4, 5 para as 4, 4, 5, 4 e 15. Não, ele falou assim, colocou 4 horas, 4 horas você levanta e acabou, porque você não sofre. E é verdade, tem me ajudado. Pois é, porque a gente vai o quê? Protelando uma coisa que você tem que fazer, não adianta. Então você não descansa, tocou, levanta, né? Então, olha só, então esse tipo de situação para o tenso nervoso, qual é a consequência que acaba trazendo para ele? A tensão, o nervosismo, a irritabilidade, o estresse. Então, isso acaba chegando num ponto que fica insuportável, insustentável. E aí vai trazer outros malefícios também para a própria saúde. É onde cai a imunidade, aí começa a ficar doente, trazendo algumas doenças que vão lá de uma forma muito silenciosa e que depois acaba se agravando. Aí quando explode, o negócio já está de uma vez só. Então, mexe com a saúde também da gente, a procrastinação. Sim, caramba! Sim. É uma questão emocional e fisiológica. Caraca, nossa, isso é muito complexo, né? A gente pensa que é uma coisa boba e não é, né? Então, já que a gente já falou um pouquinho sobre os tipos, então, quais são as dicas, né? Pra gente não ser um procrastinador? Nem um procrastinador relaxado e nem um tenso nervoso. Pois é, eu olhando algumas pesquisas que eu li, né, então eles falam que nem tudo está perdido, que a gente consegue mudar esse comportamento. E eu acredito que sim,
Se a gente não conseguir mudar sozinho, vamos procurar a ajuda de um psicólogo que trabalha com TCC, né? Que aí ele também vai nos ajudar a nos colocar ali na linha, Que é né? terapia Mas comportamental, o quê? Terapia terapia comportamental? cognitiva comportamental, é o TCC. Então, olha só, a gente sempre tem essa oportunidade de mudar os nossos hábitos, as nossas ações, né? Então, isso a gente vai buscar fazer para melhorar de uma forma mais positiva. Então, vamos lá. Acho que tem cinco dicas aqui. Então, a primeira foi essa que nós falamos sobre a identificação de que tipo que você é, né? Saber se você é do tipo relaxado ou se você é do tipo tenso, nervoso, né? Então, o primeiro passo é saber isso. Depois, procure analisar o que você faz, analisar o que faz você procrastinar. Né? Então, existe algum tipo de atividade específica, né, que promove esse adiamento, esse deixar as responsabilidades para depois? Então, o que é que está servindo de gatilho ali? Uhum. É o receio, é o medo, é o desconhecido, é a falta de confiança? Então, a gente tem que buscar entender o que promove isso na gente. Ou o que tira a sua atenção do que realmente importa. Então, essas perguntas, ao fazer essas perguntas, é possível a gente verificar um modo ao qual a gente age. E dessa forma buscar criar mecanismos que evitem esse tipo de comportamento, né? Esse é um. O Célio perguntou assim, Raquel e Cláudia, como é possível trabalhar o senso de urgência nas pessoas e determinar as prioridades de forma assertiva? Pois é, aí é bem complicado, né? Eu acho que o mais importante é procurar entender, né? E se a coisa ela já está numa situação mais grave, tem que ser ajuda de um profissional. Sozinho ele não vai conseguir resolver essa situação. E às vezes até a própria pessoa ela não tem consciência disso, né? Então, você falou essencial. Ela não tomar consciência de que a gente é procrastinador. Então, né, exatamente. O primeiro passo é a gente reconhecer que a gente é procrastinador, né? Exatamente. Agora, se tiver num nível muito elevado, sozinho ele não vai conseguir. Então, vai precisar mesmo de uma ajuda de um profissional. E o profissional preparado é o psicólogo, tá? Vamos falar mais uma dica aí, que é bloquear os estímulos externos. Então, quem já tem a dificuldade maior para conseguir se concentrar, qualquer atração externa vai prejudicar ainda mais essa busca pelo foco. A gente chegou a comentar na semana passada a questão da atenção e do déficit de atenção muito de leve. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em casa, os famosos home office, né? Tem muito disso. Né? Então, se ele trabalha em casa, os estudantes que precisam estudar mais horas além daquelas da escola. Então, ele estando em casa, acontece isso que eu te falei. Gente, eu taquei o Durex, estava na minha mão no teste, cala a boca, vocês estão ouvindo. Cuidado se não acertar a cabeça dele. Então, o que acontece? Aquilo que nós comentamos, né? Então, eu tenho uma louça para lavar, eu tenho um relatório que eu tenho que preparar. Eu tenho almoço para fazer e assim, eu tenho que preparar uma atividade que eu vou aplicar no meu paciente amanhã. Então, essas coisas que acabam tirando, eu tenho que bloquear isso de alguma forma. Eu estou tentando. Comprei a panela elétrica, o Célio já me deu a lava-louça, entendeu? É só eu usar, é só eu colocar lá e usar. Mas é igual eu, então eu já sei que se eu chegar em casa e tomar banho, eu não vou fazer as coisas. Então, primeiro eu faço tudo que eu tenho que fazer. E aí, só quando eu vou me deitar, eu tomo um banhozinho e relaxo. Então, nesse caso específico, o que a gente precisa fazer? Um planejamento. De tal hora, tal... Tá, pode falar. De tal hora, tal hora, eu tenho esse compromisso. De tal hora, eu vou fazer o relatório. De tal hora, eu vou fazer as atividades. Então, Gente, desculpa, é que hoje eu estou sozinha e eu sou mãe, babá, e o Ted tá doido aqui fora porque sai um cachorro aqui que é amigo dele. Ted, fica quieto.
O bom de ser ao vivo é isso, né? Não tem nada de... Ó o tamanho. Ai, Ó o tamanho. tchutchu! Que lindo! Vem ver, Mumu! Já foi, Vem ó. ver! Ah! Tomou tudo? Parabéns. Ó, Cláudia, gente, desculpa, hoje tá daquele jeito. O Cleiton perguntou: sou estudante, tenho dificuldade em estudar em casa. Admito que fico muito tempo no celular e como posso melhorar no estudo? Pois é, essa é uma questão também que nós falamos na semana passada, que foi uma das técnicas, estratégias de estudo, que é o Pomodoro. Então, nesse caso, que nós comentamos na semana... Oi, Cleiton! Beijinho para você, amor. Obrigada pela participação, tá? Na semana passada, nós falamos justamente sobre isso, sobre essa questão de ter um ambiente próprio para os estudos e, naquele momento do estudo, tirar todo e qualquer distrator. O celular é o primeiro que a gente tem que tirar. Se eu tenho um ambiente que eu vou fazer o meu estudo, o celular tem que ficar ou na cozinha ou na sala, mais longe, porque mesmo ele virado, pode acontecer do quê? Do controle inibitório não está ali afiadinho, né? E vou querer olhar. Não, deixa eu dar só uma olhadinha. E não pode. Então, Cleiton, olha só, vou falar rapidinho aqui, tá bom? Na live que a Raquel, que nós fizemos na semana passada, sim, ela baixou, tá lá no nosso canal, você pode assistir depois. Mas, na verdade, é assim. Você precisa estabelecer uma rotina de estudos, né? Se programar durante um período, um horário e trabalhar a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É você estudar durante 25 minutos focado e 5 minutos em descanso. Nesses 5 minutos, você para, você não pensa em nada, você deixa o seu cérebro relaxar, porque é nesse momento que ele vai começar a alocar aquelas informações que você ficou ali focadinho durante aqueles 25 minutos. Quantos pomodoros você precisa fazer? No mínimo 3, que vai totalizar 1h30 de estudo, ok? Ok. Bom, vamos para mais uma dica aí, né? Para parar de procrastinar, né, Raquel? Com certeza. O ideal... Ai, que lindo! Gente, meu marido vai trabalhar até tarde hoje e ele não foi pra cama nem a pau hoje. Lorenzo. Deixa ele participar, né, Raquel? Deixa. Então vamos lá. Ai, beijo, lindo! Então, olha só, mais uma dica aí pra gente poder... parar com essa questão de deixar para depois. É fazer uma coisa de cada vez. Então, se você já tem uma dificuldade em realizar uma tarefa, imagina você querer abraçar o mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que é preciso? Priorizar aquilo que é de obrigação, né? Então, primeiro fazer uma coisa de cada vez, não adianta. Hoje, os nossos meninos, né, os nossos adolescentes, os nossos adultos, jovens, eles são daquela geração veja, né? Eles fazem tudo ao mesmo tempo, serve para tudo, né? Então, eles sabem a tecnologia, eles sabem funcionamento do computador, quer dizer, eles sabem de tudo, né? Então, na hora do estudo, na hora de fazer as responsabilidades, a gente tem que ir fazendo uma coisa de cada vez. E isso é muito importante. Não adianta querer entregar 2 trabalhos. Eu vou deixando, a professora me deu mais um prazo, depois eu entrego tudo de uma vez. Não vai ter um trabalho bem feito. Eu vou ter 2 trabalhos... Meia boca. Meia boca. É isso Quem mesmo. é que quer fazer as coisas meia boca? Eu não. Eu quero fazer bem feito para fazer uma vez só. Isso mesmo. E, vamos Cláudia, lá, mais uma dica, você tem mais uma dica? Tem mais uma aqui. Vamos lá. Divida a tarefa em vários passos, né? Então, outra boa maneira de evitar a procrastinação é transformar as suas responsabilidades em afazeres um pouco mais prazerosos e dividi-los em diferentes partes.
Assim, você pode conquistar pequenos objetivos que vão trazer motivação para concluir com perfeição o compromisso em sua totalidade. Né? Olha que bacana. Então, é preciso o quê? Transformar aquela tarefa complexa em outras menores e mais acessíveis, né? E com isso vai ser possível você cumprir com as suas obrigações dentro do prazo, sem gerar o estresse, sem gerar ansiedade, sem ficar doente, sem ficar gripado, e vai ficar tranquilo no final de semana, sem trabalho acumulado para fazer. É verdade. Então, por exemplo, o que me ajuda muito também a não procrastinar, que a gente comentou na semana passada, que entra em hábitos de estudo, que a gente mantém até hoje, né? É a questão de ter um calendário. Então, foi o que o Célio falou. Como é que eu determino o que é mais emergente? Aquilo que eu tenho que entregar primeiro. Qual que é a ordem de entrega? Porque eu, de fato, queria assumir 1001 responsabilidade de uma vez. Só que aí eu dei conta que eu não dou conta de tudo. Dei conta que eu não dou conta de tudo. Então, assim, o que é prioridade? Então, o que eu tenho que entregar primeiro? Entendeu? Então, assim, eu vou por partes, eu vou eliminando. E aí eu vou ticando. Aí cada vez que eu faço um tique, gente, que felicidade, né, Cláudia? De uma tarefa Lá para os meninos... Lá para os meninos da instituição que eu trabalho, tem os planners, né? Então, eu tenho 2 tipos. O pequeno, que ele é o A4, que é o do sulfite, que tem as questões semanais. E eu tenho o maior, que eu não sei falar o tamanho dele, que ele é mensal. Então, eu sempre trago no início do semestre e peço para eles, olha, organize aqui as suas responsabilidades, né? Então, deixa lá, segunda-feira, o que você tem que fazer? O que você tem que entregar? Qual é o horário de estudo? Então, realmente, se organizar, se planejar. E conforme vai dando certo, que você vai concluindo a tarefa, você simplesmente vai ticando, colocando ok, ou se não riscando, né? Fazendo risquinho, assim. Ai, que delícia! E, Cláudia, a gente fala muito sobre a questão da tecnologia que tira a nossa atenção, mas eu acho que ela também serve muito, né, para nos ajudar a focar também naquilo que a gente precisa a gente fazer. E nós temos vários aplicativos hoje em dia que nos ajudam a muitas coisas. Você pode também dar umas dicas aí pra gente de aplicativos? Tem sim. Tem o Google Tarefas, né, que eu não conhecia, eu tenho o Google Agenda, mas o Google Tarefas não conhecia, e é possível sincronizar tanto a agenda quanto ele, olha que bacana. E ele funciona como o quê? Um gerenciador de listas. Então, ali você vai criando categorias e vai colocando de forma hierárquica. Então, o que é mais importante de estar fazendo, né? Tem o Freedom também, que ele é um app que ele ajuda a manter o foco e ele bloqueia aquelas páginas, né, que acabam tirando a atenção da gente até por 8 horas, impedindo que a sua atenção se dissipe ou que a sua produtividade diminui, né? Esse Freedom, ele é muito interessante. Eu entrei nele para dar uma olhada. Realmente, por exemplo, se eu não quero usar o WhatsApp, naquele momento eu estou na clínica, no período das 8 ele até bloqueia. as 11, ele bloqueia, ele não traz mensagem, não traz nada. Gente, então, eu já ele acaba usei. E sabe o que é mais incrível? Que mesmo se você determinou 1 hora, eu quero ficar 2 horas sem entrar, mesmo que eu coloque a senha, ele não vai desbloquear. Não entra. Você não Exatamente. É muito interessante. E eu acho que é um aplicativo muito bom para os nossos meninos, né? Para os nossos adolescentes. Que o controle inibitório ainda não está lá, né? Bem apuradinho e acaba querendo dar uma olhadinha no celular. É, bem isso mesmo. Acho que isso é muito legal para eles usarem durante as aulas, principalmente na semana de revisão, de estudo para as provas, semanas que antecedem, né? As provas fantástico. E tem um aplicativo também para controlar a quantidade de tempo que a gente fica nas redes sociais, né? Isso, eu não sei pronunciar, é o T-O-G-G-L, é o Toggle. Toggle, é um negócio assim, né? É o Toggle. Ele é um gerenciador mesmo de tempo, né? Então, com ele a gente consegue mensurar o tempo que a gente gasta em cada atividade e visualizar
graficamente todos esses dados coletados. Então, ele mostra para a gente o tempo que a gente gasta em determinado aplicativo. Né? Então, olha que interessante, até para poder monitorar o tempo que você gasta ali com coisas que não faz sentido, né? É um controlador mesmo, é bem bacana. E olha só, é engraçado que às vezes a gente fala assim, ó, eu vou entrar no celular, não sei se já aconteceu com você, mas comigo vira e mexe acontece. Ah, eu vou entrar no celular porque eu preciso mandar uma mensagem pra fulana. Só que de repente, quando eu menos percebi, eu não entrei lá no aplicativo que eu quero pra mandar mensagem pra fulana, eu entrei lá no Instagram. E aí daqui a pouco eu fiquei mal tempo, nossa, ainda não mandei a mensagem pra fulana. Já aconteceu isso comigo também. Porque na hora que eu peguei o celular, nossa, quem é que me mandou mensagem? Eu não queria ver a mensagem, eu queria ligar para alguém. Então eu vou lá ver, aí acabo vendo todas aquelas mensagens, aí eu entro lá no Instagram para ver se tem alguma coisa. Ou seja, realmente ele tira a sua atenção. E é muito interessante, porque assim, os aplicativos, tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, ele trabalha com cores, que te prende também a atenção, né? É um estudo muito interessante para a gente fazer também, aí para levantar alguns dados de que essas coisas prendem a atenção da gente. Prende. É uma estratégia, sim, né? É uma estratégia. Ó, o Facebook é azul porque dá aquela sensação de tranquilidade. É uma tela que é uma cor que não incomoda os seus olhos. Então você fica lá, quanto tempo você vai ficando e você não tem dificuldade nenhuma, né? Uhum. Você fica tranquilo. Exatamente. É isso mesmo. Tem mais algum aplicativo? Não, é só esses mesmo. E eu queria deixar aqui 2 livros que eu vi na internet que eu achei muito interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, sobre o assunto. Que um chama Disciplina Inabalável, que é de Paulo Wesley. Então, ele é voltado para aqueles que querem conquistar os seus objetivos, né? E o livro ensina como criar a disciplina e ter a força mental para buscar os seus sonhos, né? E tem um outro da Lilian Soares, que é Procrastinação. Então, olha só, até o título, né? O ação do final de procrastinação, ele é em letra em caixa alta. Caixa alta. Então, no caso desse livro aqui, ela convida o leitor a buscar a produtividade. Então, são 2 livros que, né, pelo que eu vi de resumo, são bem interessantes. E quem quiser aí mudar os hábitos, pode ler, se aprofundar aí no assunto. E depois conta aqui pra gente, né? Como é que foi essa experiência. É verdade. Né? Sim, com certeza. Então, gente, ó, vamos fazer uma rapidinha, igual a gente tem feito em todas as nossas lives. A gente gosta de fazer é mal de professor de português, né, Cláudia? Vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu nos dias de hoje. Então, procrastinar é... Deixar para depois. Deixar para depois. Quais são as dicas pra gente? Quais são as principais dicas pra gente deixar de procrastinar? As principais dicas é manter um planejamento, uma organização, né? Fazer o seu planejamento e a sua organização, colocando de forma hierárquica, né? Aquilo que é mais importante naquele momento e executar. Fazer, não deixar para depois, para não sobrecarregar e não criar ansiedade nem estresse, ficar tranquilinho. Né? Outra coisa que pra gente resumir aqui, nosso remos... quais são os tipos de procrastinadores? É o relaxado e o tenso nervoso. Aí é preciso saber, né, qual é o seu tipo para você tirar aí esse tipo de comportamento que não faz bem. Então, autoconhecimento mais uma vez, né? Então, semana passada, a gente falou sobre, né, essas últimas semanas que a gente tem falando sobre como que o cérebro aprende a aprender. Cada um aprende de um jeito. Eu primeiro tenho que saber como é que eu aprendo. Então, aqui eu também tenho que saber que tipo de procrastinador que eu sou.
né? Exatamente, E exatamente. você é qual? Você é a tensa nervosa também? Infelizmente, né? Ó, mas entre o Infelizmente. relaxada e a tensa nervosa, eu ainda sou a tensa Não, nervosa. e é assim, eu falo para os meus meninos, gente, eu não tenho uma agenda. Eu tenho agenda na laptop, eu tenho agenda no celular, eu tenho duas agendas físicas e tenho um caderno universitário e um caderninho pequenininho. Só Nossa, isso. gente. E como a gente deve parar de procrastinar, então? Pois é, né? É sempre buscar aí, a partir do momento que você percebeu qual é o seu perfil, então buscar aí identificar o padrão, bloquear os estímulos, fazer uma coisa de cada vez, não querer abraçar o mundo, dividir as tarefas, aquelas que são de mais complexidade, dividir e fazer um passo a passo, para não trazer essa ansiedade, para não promover essa ansiedade e controlar, né? Ter o controle disso para que isso não vire um hábito, né? Evitar, porque realmente tem a necessidade de você deixar uma coisa para depois, mas ela não pode virar um hábito. E então, e aí por último foram os aplicativos, né? Que a gente falou. E aí sempre quando a gente for estudar, já que a gente gosta tanto do uso das novas tecnologias, vamos usar os aplicativos para fazer com que a gente se concentre, porque na semana passada a gente estudou, né? Que a concentração tem tudo a ver com a memorização. E se a gente não fica concentrado, a gente não aprende. Não aprende, não tem como, né? Isso, e identificar quais são os gatilhos mentais, né? Que nos levam a sermos pessoas procrastinadoras. Exatamente. Acho que é isso, então, hoje, né? Tem mais alguém aí Por na sua hoje, casa, gente? Para eu ver aí? tem aqui Cadê? a minha vizinha me chamando lá, eu fui lá abrir. Já está entrando aqui. Mas então é isso, né, Raquel? Acho que foi bem bacana a live de hoje. A gente conseguiu, né, trazer um pouquinho sobre essa condição, esse tipo de comportamento, né? Para que os meninos evitem esse tipo de situação e consigam ter um bom desempenho no seu dia a dia. Porque isso são condições que acontecem no dia a dia. É verdade. Gente, quem perdeu as nossas lives, não se preocupe, nós salvamos e baixamos no YouTube. Quem quiser saber da primeira e a segunda live que nós já fizemos, é só entrar lá no Dicas da Maravigold. Ou, Cláudia, qual que é o seu endereço? Cláudia Oliveira. Então você pode acessar as nossas lives anteriores, porque a primeira nós falamos sobre 11 dicas de hábitos de estudo. Na semana passada a gente falou sobre atenção, concentração e memorização. E a terceira live, procrastinação. Ai, ó, faltam só mais duas, né? Passar rapidinho demais, né, Cláudia? Passou, foi rapidinho hoje, né? Foi muito rapidinho. Pois é. Então, não se esqueçam, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos aqui com mais um assunto interessante com a nossa neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento, tá bom? E se você também tem alguma dica maravilhosa. E com a nossa professora Maravigold. E se você tem alguma pergunta, dúvida, continue mandando pra gente ou no direct ou no da Cláudia. E quando vocês estiverem participando aqui na live, vocês também podem fazer perguntas que a gente responde também para vocês. Certo? Beleza. Certinho. Então, ó, gente, beijão. Feliz carnaval aí, ó, pra quem vai pra avenida ou pra quem vai sambar na coberta agora. Uma boa noite para todos. Bom carnaval, bom feriado para quem gosta do carnaval. Eu não sou muito fã de carnaval. Gente, mas... meu filho ligou o ferro, desculpa. Olha isso. Tá quente, você queimou sua mão. Queimou. É isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Lourenço, meu filho, tu tá doido?